Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A mulher, verificando assim não poder ocultar-se, aproximou-se toda trêmula e, prostrando-se aos pés de Jesus, declarou diante de todo o povo o motivo por que o tocara e que ficara imediatamente curada. Jesus lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas 8, 46 a 47. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Ela, a caridade, nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Antes de acusar alguém, verificar se a mesma censura não nos pode ser feita. Sugestão para a sua prece diária. Prece a Deus rogando forças para combater o excesso de rigor. Amado Mestre Jesus, nos colocamos nesse instante diante de Ti para pedir que nos ajude a trabalhar em nós a reforma íntima, afastando de nós todo o rigorismo, toda a chateação, tudo aquilo que nos afasta de Ti, nos tornando orgulhosos, egoístas, arrogantes, prepotentes. Que o amor seja em nosso coração, que consigamos, Jesus, desenvolver a indulgência, a misericórdia, a fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós já estamos chegando aí ao final de semana. Queremos lembrar aos amigos que amanhã, a partir das 4:30 da tarde, nós realizaremos as aulas do curso Noções Básicas da Doutrina Espírita. E a primeira aula, tema Deus. Aula muito boa. Estudemos para que a gente aprofunde nesse assunto maravilhoso. E queremos lembrar que hoje, sexta-feira, nós teremos palestras lá na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde. Então, vamos participar conosco dessa grande tarefa, a tarefa da divulgação do Evangelho de Jesus. E ainda lembrando que amanhã, na parte da manhã, nós teremos as atividades com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual e temos a distribuição da sopa fraterna. Então, os amigos estão convidados aí para trabalhar conosco nessa tarefa grandiosa do amor, do Evangelho. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor.
Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 11. O anúncio divino. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens, como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos. Há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e cedo ou tarde dão a prova de que, nos serviços da fé, não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam ciosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem. As exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de suas almas. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Mentores e Seareiros, da editora Ideal, capítulo 1.
o anúncio. Meus amigos, e mensagem esclarecedora para todos nós. Essa mensagem, o anúncio divino. E é interessante percebermos que os anjos vão anunciar que Jesus nasceu aonde? Nos lugares pobres, no meio dos pastores. Porque são aqueles que estão mais abertos aos ensinos de Jesus. Então a gente vê que a espiritualidade superiora, ela vai conduzir a boa nova para todos, mas percebe-se que nem todos estão prontos ou preparados para receber essa notícia. Às vezes, nós emprestamos nossos ouvidos às notícias. Temos até o conhecimento. Sabe aquela história? Escutei por aí, né? Aquelas histórias de corredor, mas nunca fomos atrás para, de fato, ouvir a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora, é uma mensagem renovadora. Eu já disse aqui para trás que o Humberto de Campos nos diz que aquele que conheceu Jesus começa a sua mudança, a sua transformação. E aqui o Emmanuel nos chama a atenção também para essa questão. Ele nos diz assim: muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Então, é aquilo que às vezes eu comento também. Nós temos o discurso de Jesus. Às vezes nós levamos multidões a lágrimas sobre Jesus. Mas Jesus ainda não veio morar em nós. Porque nós não queremos mudanças. Nós não queremos a transformação. Por que que a gente não deixou Jesus ainda visitar o nosso coração? Porque nós queremos a divisão. Nós divulgamos que a nossa religião é melhor do que a do outro. Nós dizemos que o branco, o negro, o indígena, o homossexual, a prostituta, o prostituto, esses não irão para o reino de Deus. Então nós criamos ou provocamos a destruição, a separação. Como diz o Emmanuel, nós trabalhamos o veneno da separatividade. Então a gente fica meio que escolhendo as pessoas que vão estar conosco nessa tarefa. Quem não pensa ou não trabalha a mente conforme o que eu penso e que eu quero, não pode participar da minha igreja, do meu Deus, né? Então a gente sempre escuta esses tipos de fala, né? O meu Deus. É como se a gente pega de posse, isso aqui é meu, né? São atitudes separatistas, são atitudes excludentes e a gente sempre vai separar, sempre vai apartar um do outro. E no caminho evolutivo da vida, nós vamos ter, como diz o Emmanuel, doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, que estão esperando, estão sedentos da divina influência de Jesus. E nós criamos situações para que esses irmãos
não estejam junto conosco nessa tarefa grandiosa do amor. Então, meus amigos, deixemos Jesus visitar. Ele vai fazer uma reviravolta na gente, mas vai ser tão bom trabalhar no nosso coração com Jesus. Trabalhar junto com os outros com Jesus. E aí nós vamos transformar também, pelo nosso exemplo, as outras pessoas que estão conosco. Então, deixemos Jesus visitar-nos. Vamos fazer prece, vamos sempre, em todos os momentos, quando a gente perceber que nós estamos criando ideações separatistas, de segregação, afastemos-nos dessas ideias e centremos na essência do Cristo, na essência do Evangelho. Oremos. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós colocamos nesse instante em tuas mãos todas aquelas pessoas que foram eleitas, tanto no nível municipal, os prefeitos, os vereadores, a nível regional, o governador, os deputados estaduais, também o presidente e os senadores e deputados federais. Que esses irmãos, Jesus, que foram eleitos pela vontade de uma maioria, possam, lá onde estão, defender a vida, possam lá trabalhar em prol da comunidade, do amor, do teu evangelho. Que esses irmãos, Jesus, possam de fato empenhar com amor, com alegria, essa missão tão grandiosa que é governar para multidões. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.